RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Obrigado pela companhia em nossas plataformas digitais. Todos os conteúdos aqui apresentados estão disponíveis em todas as nossas plataformas. No nosso portal RMS News, você tem disponível em podcast, no YouTube, com vídeo e áudio para você, ou então você também pode acessar outras plataformas, o Spotify, o Google Podcast, tudo disponíveis para você, como também as nossas redes sociais, entre elas o Facebook e o Instagram. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Na nossa bancada, Alberto Cassone, gestor de marketing, inteligência empresarial, analisando os principais assuntos de Sorocaba e de toda a região. E a Prefeitura de Sorocaba encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício 2021, que prevê receita de 3 bilhões e 69 milhões de reais, valor 6,69% menor ao projetado para este ano, de 3 bilhões 289 milhões de reais. Na mensagem aos vereadores anexa à proposta, a prefeita Jaqueline Coutinho afirma que o projeto, abre aspas, foi preparado em um ambiente em que as condições são de crise sanitária e econômica, ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, fecha aspas, cenário sem precedentes no país e no mundo que, segundo ela, abre aspas, será preciso muita cautela e otimização dos gastos públicos em conjunto com medidas a serem adotadas que contribuam para uma arrecadação mais efetiva, fecha aspas. Na proposta do Executivo, as estimativas de receita tiveram como base uma metodologia de cálculo baseada no histórico observado de cada receita específica e na projeção de crescimento de 3,50% do Produto Interno Bruto, PIB, e de 3% no Índice de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, ambos projetados pelo Boletim Focus do Banco Central. Alberto Cassone, na nossa bancada de formadores de opinião, esses índices você conhece bem e automaticamente consegue fazer o link com toda essa peça orçamentária. Qual é a análise que se faz deste orçamento? Um orçamento que já é apertado, sempre, Alberto Cassone. Apesar dos números, 3 bilhões iniciais, 3 bilhões 289 milhões de reais. Entretanto, a grande parcela destes valores já está comprometida e pouco tem para investimento. E mesmo inicial, a peça orçamentária, estabelecendo 3 bilhões 289 milhões de reais, quando chega na Câmara agora, chega com uma redução de 6,69%, menor ainda, ou seja, apenas 3 bilhões e 69 milhões de reais é a peça orçamentária, o orçamento que o futuro administrador terá para gerenciar a cidade de Sorocaba a partir de 1º de janeiro de 2021, Alberto. Oliveira, como esperado, né, o orçamento vai estar mais apertado e como sempre, né, tem aquelas secretarias que mais perdem investimentos, né? A questão é que essas secretarias, como é a cultura, como é o esporte, elas já têm um orçamento pequeno, então elas já têm um orçamento pequeno e você vai enxugar da onde está um orçamento pequeno. E hoje, dessa vez, né, apesar de nós estarmos aí num enorme calor, nós precisamos lembrar que o ano que vem veio o frio e o cobertor talvez ele não esteja tão grande assim para cobrir todo mundo. Então, nós já ouvimos aí todo mundo falando como é que tem que ser econômico, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. E outra coisa que a gente vê bastante, muitos consultores dizendo é assim, que temos que ser criativos, que tem que ter muita criatividade. Uma coisa que eu posso lhe dizer, Oliveira, é o seguinte: a criatividade ela não é um caminho miraculoso para o desenvolvimento e para os negócios e para a riqueza. Se na iniciativa privada a criatividade às vezes é um problema, imagine na esfera pública. Mas por quê? Por que é isso assim? Porque a criatividade, muitas vezes, ela quer coisas novas, né? E, na verdade, a inovação é que cria coisas novas, né? E quando a gente ouve as pessoas falarem, os consultores falando aí que nós temos que ser mais criativos, a gente tem que ver a criatividade
no grau de aplicabilidade que ela tem numa ação específica e que tenha uma solução do problema. E se nós elegemos aí uma série de políticos aí que vão pensar que as coisas têm que ser muito criativas, ou seja, você coloca ele preenche todas as secretarias com pessoas muito criativas. Só que, sim, a prática nisso, e a prática acontece com o servidor público, que muitas vezes, hoje em dia, a gente critica demais. E, na verdade, esse servidor público, ele é que faz a inovação e faz as coisas acontecer. Porque qualquer coisa que conheça alguma coisa das organizações sabe como é difícil fazer com que as coisas aconteçam. Ou seja, então não é criatividade no sentido de ideias, mas inovação. É fazer de forma diferente, trazer resultado com aquilo que se tem. E, de certa forma, nós estamos vendo aí, em algumas áreas do governo, as coisas funcionando, as coisas acontecendo e sem verba. Ou seja, a coisa está sendo posta em prática. Então, a preocupação que nós temos que ter hoje em dia é com o excesso de criatividade, uma criatividade que não leva a nada, que não é operacional, e muitas vezes pode ser que nós vamos ter aí alguns políticos muito criativos em vender a sua ideia, mas essa ideia não é operacional, como é o caso que você bem colocou na questão da outra pauta, que ela não é operacional frente a uma realidade que nós estamos vivendo. Então, nós temos que ser capazes de ter gente comprometida com o pouco que tem, com aquilo que está sobrando, fazer aquilo render o máximo para a sociedade. Esse é o nosso compromisso, vamos por assim dizer. E dentro desse contexto, nós estamos no momento de campanha eleitoral, Sim. principalmente candidatos a prefeito se colocando para poder subir as escadarias, a rampa e chegar até o 6º andar do Palácio dos Tropeiros no dia 1º de janeiro do próximo ano 2021. E as promessas vão começar na próxima sexta-feira, dia 9. Começa o horário eleitoral no rádio e na TV. E daí a campanha vai para a rua. O que essa peça orçamentária que está sendo votada na Câmara agora, ela é a base de tudo para você analisar se o candidato que está prometendo, ele irá cumprir. Porque a margem de investimento, Alberto Cassoni, ela é muito pequena. Então, o que você tem que olhar? Vai lá, pegue a peça orçamentária. Espera um pouco aqui. Saúde. Temos X para ser gasto. Mas com esse X que tem aqui, Y vai para pagar servidores, mais X vai para remédios. Quanto vai sobrar para investimentos? Não sobra nada. Então, não tem dinheiro para fazer o posto de saúde, não tem dinheiro para fazer uma nova UTI, e esse candidato está prometendo o mundo e o fundo. Será que ele está falando a realidade? Daí vai para a área da educação. Verifica o que está ali também, qual é o grau de comprometimento daqueles valores em relação a esse orçamento. Então é um momento que nós devemos estar de olho nessas questões e não entrar em conversas mirabolantes daqueles que vendem com facilidade o impossível e você acaba acreditando e depois que foi anunciado o vencedor das urnas, do pleito, daí automaticamente haverá muita dificuldade ou praticamente teremos que aguardar 4 anos para fazer a mudança. Daí, creio que entra justamente no ponto em que coloca o Alberto Cassoni, da criatividade. Alberto Cassoni. Talvez esse seja o diferencial que o eleitor e o cidadão deve ver em cada gestor público. Qual é o seu grau de criatividade, de relacionamento para fazer com que as coisas aconteçam? Então, Oliveira, a criatividade ela tem que estar... Às vezes a coisa pode ser muito exuberante, é uma coisa muito criativa, muito bonita, mas não tem aplicabilidade nenhuma. Essa criatividade tem que ser feita, ela tem que reverter em ação.
ação vira inovação. O que é a inovação? A inovação é fazer diferente com aquilo que você tem. Então, você não precisa fazer aquelas, como foi feito ano passado, as contabilidades criativas, jogar o dinheiro para cá, para lá. Não, faça com aquilo que você tem, e tire, como se dizia, né? Tire leite de pedra. E, na verdade, nós vamos ter que ter pessoas que tirem leite de pedra, que façam acontecer, e nós temos que parar de penalizar o servidor público, porque o servidor público é o que põe a mão na massa. Então, nós precisamos de gestores que facilitem a produção do trabalho em prol da sociedade e não fiquem prometendo, porque às vezes a criatividade em excesso ela é boa para vender, para conseguir votos, mas na hora que tem que pôr a mão na massa, a coisa não acontece. Correto. É importante. Eu vou só pegar, para fechar, Alberto, 30 segundos. Você fala realmente de não, nós temos que parar de crucificar o servidor público. O servidor público, aquele que cumpre com as suas obrigações. Exato. Não aquele que usa a credencial, de servidor público, ou seja, que se apresenta no trabalho apenas no primeiro dia após ser chamado para assumir o compromisso, e depois começa com uma cadeia de apresentações de atestados. Esse não pode ser classificado como servidor público. Ele tem no seu ofício de chamamento essa nomenclatura, mas ele não é um servidor público de fato. Ele é como aquela história aquela história que você tem de algo podre dentro de algo que é bom, né? O lado podre da laranja. Esse a gente tem que banir do sistema sempre, e sempre em que você vê um servidor público, chamado servidor público, que não cumpre com as suas obrigações, você tem o dever de denunciar. Alberto, obrigado por estar conosco aqui na nossa bancada de formadores de opinião independentes, Alberto. Eu que agradeço, Oliveira. Alberto Cassone, gestor de marketing, inteligência empresarial, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, analisando nesta edição os principais assuntos de Sorocaba e região. Estes e outros assuntos estão disponíveis para você no nosso portal rmsnews.com.br, em podcast. No YouTube você tem áudio e vídeo na nossa página ou então em nossas plataformas digitais. rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.